Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é o Ação em Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência e convidando você desde já a participar do nosso programa. Falando para os 9 municípios da Baixada Santista e hoje com o ex-presidente do Corinthians, o André Sanches, gentilmente atendendo ao nosso pedido, vamos conversar um pouco sobre futebol, naturalmente, a experiência do Andrés como presidente do Corinthians, também foi diretor da CBF e naturalmente sobre os projetos sociais que o Andrés desenvolve. Eu quero mandar primeiro um abraço, eu estava saindo do Boqueirão Express Grill e a dona Dinorá me parou, disse que assiste todos os dias, então um beijo especial para ela, muito obrigado, uma senhora simpaticíssima e a gente fica muito feliz da nossa audiência. De vez em quando também, você que é loira ou morena, de 1,75, 1,80, não se acanhe, também pode me cumprimentar. Eu fico muito feliz em saber que a nossa audiência não é só das idosas, e também da mulherada mais nova. Apesar de ser casado, as pessoas às vezes têm esse receio, né? Mas vou ficar super feliz em conhecer novas telespectadoras e mandar um abraço especial. Hoje é dia do veterinário. Olha que coincidência, né? O André Sanches, ex-presidente do Corinthians, dia do veterinário. Aí a gente vai pensar no quê? Eduardo Filete. Nós estamos lançando o Eduardo Filete à presidência do Santos Futebol Clube. Já disse a ele, pode me convidar para ser diretor, porque o Santos já teve 2 presidentes corintianos e 2 diretores de futebol corintiano, um a mais ou a menos vai fazer diferença, né, Andrés? Eu acho estranho isso aí, né? Porque eu não entendo como pessoas, pelo estatuto, ser diretor ou ser presidente, sendo de outros clubes. Eu acho isso estranho. É que o cara não tá na certidão, né? Não aparece na certidão. Apesar que corintiano tá na certidão de nascimento, né? Não tem como negar. Mas quero mandar um abraço ao meu amigo Eduardo Filete, também à minha amiga Isaíra, os 2 veterinários. Então, hoje é o dia do veterinário. Andrés, boa tarde, obrigado pela participação. Na tua certidão de nascimento, tá lá, corintiano? Não, eu já vim do vento da minha mãe, realmente. Nós, corintianos, temos esse lado um pouco mais fanático que os outros, mas é importante, todos os times de futebol, acho que as coisas centenárias nesse país são clubes de futebol e é importante a torcida, é importante a rivalidade, mas infelizmente com essa violência hipócrita que existe aí, que é ridículo. A gente vive um momento de discussão, inclusive com o episódio aí do goleiro Aranha, que acho que estão crucificando a menina. E dizer que a pessoa vai no estádio e o xingamento, ele não dá para você dizer o que é homofóbico, o que é racista, que o juiz também pode se sentir um outro jogador. Eu acho que quem deveria estar sendo mais vítima de todo esse processo foi parte de uma torcida que estava imitando o macaco. Aí sim. E esses caras estão passando. E tinha negro junto. E tinha um negro junto. 2 negros. 2 negros. Eu vi a entrevista de um. O que eu entendi, eu conheço o Aranha desde a época de juvenil, um grande garoto, um grande rapaz, um pai de família. É óbvio que o preconceito, o racismo tem que ser eliminado do planeta, mas infelizmente não existe. Mas o que estão fazendo com essa garota é um absurdo, porque ela chamou aquele termo que ela falou, foi na hora do nervoso ali, na hora do embalo de todo mundo. O ridículo é aquelas pessoas, 5, 6 pessoas, se não me engano, atrás do gol, imitando realmente o macaco. Isso sim, acho que é o racismo puro, nato das pessoas. Agora a menina teria que ser punida alguma coisa, mas não sendo esculachado como inclusive tá sendo. Porque se eu tiver, eu posso estar enganado, por favor, me corrijam, mas ela não estava atrás do gol. Não, ela foi pega diferentemente. Foi a câmera da SPN que pegou a imagem dela. Então ela diretamente não era ela que estava. E quando o juiz entrar em campo, que falam dele? Pô, isso que eu ia dizer. E homofóbico então, porque todo mundo é viado em estádio de futebol. E quando o jogador entra no campo, que o nego fica xingando, jogando moeda. Depois do Elias, aí desse baixaria que houve com o do Elias, e quando ele entrar em campo,
aquecer, o que vão falar. Então, nós temos que tomar, por isso que eu falo que é um país hipócrita, né? Nós temos que tomar cuidado com as coisas, verdade. porque senão realmente... Ninguém está pouco... defendendo a atitude da menina, só que a forma como acabaram tá com a vida criminalizada dela, é um absurdo. Vamos tomar como exemplo. É um absurdo. Você acha que o futebol ele acabou se modificando, né? Os torcedores acabaram se modificando e até recentemente foi preso um vereador, posso estar enganado, mas era do Corinthians, né? Que era fã de agressões. Eu acho que ele não está sendo punido tanto quanto essa garota, por exemplo. Não, essa garota está sendo punida da pior maneira que existe, sendo exposta para a mídia no Brasil todo. Se ela fosse presa é uma coisa, mas ela está sendo exposta diariamente, ela e a família dela, execrada publicamente, que isso que é ruim. Deixa eu dizer, existem várias coisas de situação. A violência no futebol, a violência no país, um monte de coisa. Eu entendo que o futebol é reflexo do país. O futebol, as leis que querem pôr no futebol, se pusessem no país, nós seríamos país de primeiro mundo. Porque você vai num restaurante, o cara dá um soco no outro, porque passou a mão na tua mulher, ou xingou, ou mexeu. Ninguém fecha o restaurante. Ninguém vai preso, com raras exceções. Se você vai num campo de futebol, onde tem 50 mil pessoas e sai uma briga, que pode sair uma briga de 20, 30, 40 pessoas, o clube é penalizado. Então eu acho que isso é um absurdo. Não foi em razão de que se criou um estigma que as diretorias dos clubes incentivavam a... Eu já vi promotor de justiça dizer isso. Mas não condiz com a verdade. Pode até ter alguns clubes que sim. Vou falar você, quando era presidente, você dava ingresso para a torcida nunca deu. Uniformizada? Deixa eu explicar. Quando o Corinthians, eu sempre falei isso publicamente, né, para o presidente, o Ministério Público, a polícia determina que um lugar tal é só para organizada. Okay. Então, para que nós vamos vender ingresso em bilheteria, segurança, mais trabalho, mais risco, mais tudo? Nós falamos, quantos vocês querem? 3 mil, nós mandamos para eles e no dia seguinte, após o jogo, eles pagam. É isso a única coisa que eles têm. E hoje muitos são fiel torcedor, então também já está ajudando bastante. Então, isso é uma coisa. Agora, quando tem uma final de campeonato, um jogo longe, quantos caravanas vão? Vão 30 ônibus. O Corinthians, eu pelo menos, pagava a metade dos ônibus. Eu nunca escondi isso. Aliás, é um clube privado, eu posso fazer o que eu quiser. Lógico. Se eu quiser pegar 50 mil ingressos e dar os 50 mil ingressos de graça, quem tem que me cobrar é os conselheiros, os diretores. Você é oriundo de torcida uniformizada? Eu sou fundador da Pavilhão 9. Mas eu entendo que na torcida organizada... Eu já vi que uma vez o cara te perguntou, pô, mas Pavilhão 9 não tem, então a referência qual era, Andrés? Não, tem um monte de coisa. Eu já vi você responder uma pergunta como essa. O Beira-Mar foi preso e tem um monte de gente que tem apelido de Beira-Mar, tem um monte de lugar que chama Beira-Mar. Temos um clube em São Vicente. Então, são as hipocrisias que existem no país. As torcidas organizadas têm assassino, bandido, ladrão, traficante, prostituta, branco, negro, amarelo, azul, japonês, italiano, tem de tudo, é o reflexo da sociedade. Mas a maioria são gente boa. E as autoridades sabem quem são esses 100, 200, 300 que são que pronto. Hoje qualquer estado tem câmaras. Você pega o cara brigando, você vai lá e prende o cara. Assim, né? Mas só que na Europa, quando sai a briga, esconde a câmera não mostra. Aqui o cara invade o campo, na Copa do Mundo teve 5 invasões de campo. Ninguém nunca soube, ninguém viu. Então, a imprensa brasileira... A FIFA blindou um pouco. Não blindou não, é proibido na Europa, não. A FIFA não deixa mostrar. Não é uma blindagem. Não deixa mostrar, some a imagem. Você não está mostrando, dando publicidade ao rapaz que fez uma coisa errada. E isso pode incentivar outras pessoas a fazer isso. Então tinha que cortar tudo. Hoje sai uma briga no estádio, o cara pega quantos dentes o cara perdeu. Vai lá e prende o cara que deu o soco. Mas infelizmente a impunidade também é grande. Nós tivemos um episódio, acho que no ano passado, que o camarada pisava na cabeça do outro e tal. E tá solto. Tá solto? Tá solto. Ficou acho que 2 meses preso e tá solto. Porque existe a briga generalizada. Agora, vamos ser sinceros. Um cara que está na beira da porta do estádio, com uma mochila nas costas, com uma bomba caseira, ele não é bandido, ele é terrorista. Então tinha que ser preso como terrorista. O cara que está, um cidadão caído, ali já abatido, o cara chutar a cabeça dele, com um pau na cabeça. O cara é tentativa de homicídio, não é uma agressão. Porque existe o soco. É hediondo, né? Porque existe o soco. Porque na hora do nervoso você pode dar um soco na pessoa. Tá errado, mas você pode dar um soco, dar um tapa. Agora, se eu tô com uma arma e põe na tua boca, eu não tentei te agredir, eu tô tentando fazer uma tentativa de homicídio. Mas o que você acha? Falta o quê? Uma nova legislação para regrar? Cumprir a legislação. Cumprir a lei. Você acha que as leis já são suficientes para Tem até lei demais. Eu acho que tem a lei demais para daí dar as brechas que se tem. A gente discute muito a questão do Código Penal. A gente tem um Código Penal que possibilita, por exemplo, o caso agora do cara que matou o Glauco, não é?
Ele ficou pouco tempo preso, o pai pediu para mudar de prisão, ele mudou de prisão, saiu, foi para o regime aberto, deu no que deu. Duas pessoas, né, ele matou. Aí deu no que deu. Então eu acho que lei tem. O importante é ser cumpridas. Mas nós do povo, a população também tem que ajudar. Só atacar pedra é fácil. Nós temos que fazer nossas coisas. Eu conheço muitos brasileiros que vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, não jogam bituca de cigarro no chão, não jogam papel no chão, e no Brasil jogam. Então, por que nós vamos para lá? Somos uma pessoa aqui, então tem que ter um pouco nós também, se conscientizar que o Brasil é nosso e temos que dar exemplo aí para todos. Olha, eu aproveitando esse gancho, hoje eu tive uma notícia, infelizmente a gente chegou num momento dos motociclistas, né, que se as autoridades, o Conatran, os Detrans, as CTs não tomarem uma providência, hoje Santos, por exemplo, se você tiver uma pessoa idosa da sua família que precise fazer uma cirurgia de bacia... Tem neném, uma gravidez, né? Não, a gravidez ainda tem espaço, mas a parte óssea, a fila chega a mais de 100 pessoas na espera. Nossa, por quê? Porque o camarada cai de moto. Hoje, se você for na Santa Casa, tem 50 caras lá. 47 acidentes de moto, 3 são idosos. O que está acontecendo? Os acidentes de moto estão tomando as vagas do SUS, não é? São as emergências. E os idosos que precisam fazer uma cirurgia de bacia, outro osso agora fugiu a cabeça, fêmur, não estão conseguindo. Então a fila tem mais de 100. Então há uma discussão muito grande hoje. Se o motociclista, por exemplo, não respeita a vida dele, a gente tem que respeitar? Não temos que respeitar a vida de ninguém. Cada um tem que respeitar a sua. Você pode fazer o que você quiser desde que não atrapalhe o próximo. Então a moto, hoje tem cara andando de moto normal e infelizmente tem acidentes e se machucam. Então, e tem aqueles irresponsáveis. Mas é que no Brasil a gente generaliza tudo. O que eu entendo é que existe dinheiro, existem condições para você fazer um hospital de emergência, um hospital para o SUS, um hospital. É que infelizmente a burocracia desse país aqui é um absurdo e o que tem que chegar lá nem sempre chega. Os recursos existem. Não é impossível o Brasil, o tamanho que é a riqueza, tem a sexta maior economia do país, não tem dinheiro. Agora tem que quebrar toda essa burocracia. Nós temos coisas de primeiro mundo e temos coisas de quinto mundo. A Baixada Santista sofre, eu acho que é muito pouco. Por exemplo, nós temos apenas um hospital estadual, não é, que é o Guilherme Álvaro, que atende toda a região, gente de Sorocaba, atende gente do Vale do Ribeira, chega até a atender pessoas do Vale do Paraíba e não dá conta. A área da saúde na nossa região está precária, no sentido de atendimento. Não sei se São Paulo. São Paulo também está assim? Eu acho que no Brasil, né? Eu acho que uma das maiores dificuldades para o brasileiro, para todos aí, principalmente a grande massa trabalhadora, né, que depende do SUS, é um caos, por 1000 razões. Mas eu ainda continuo dizendo, é a burocracia, dinheiro há, o problema é quebrar todas essas burocracias e quebrar todas essas coisas que se existem no país, que todo mundo rouba, ou deixa de roubar, ou rouba, ou não rouba, mas fazer acontecer. Antes de começar o programa, eu te perguntei quanto tempo você tinha ficado na CBF, né? E você me falou, foi o único diretor que saiu 1 ano e meio antes. Você não concordou com... Eu sou o único dirigente da história do futebol a pedir demissão na CBF. E você não concordava com... Todo mundo acha que eu saí porque tiraram o Mano, e não é nada disso. Eu saí porque contrataram o Felipão em setembro, sem avisar o Mano, e muito menos eu. Eu acho isso uma falta de respeito, eu sendo diretor de seleções não ter participado, e principalmente com o treinador, com o profissional que estava lá, que no mínimo que tinha que ser comunicado que no final do ano, tal data, ou tal dia, ou tal hora, ia ter que sair. Eu sempre joguei limpo e sou um cara muito sincero. Mas quando você foi presidente do Corinthians, nunca aconteceu isso? Você sempre teve uma boa relação? Porque o técnico, o Oswaldo de Oliveira aqui, ficou sabendo na mesma hora, teve até uma crise de choro lá com os jogadores. Quando eu assumi o Corinthians, contratamos o Mano, ficou quase 3 anos, saiu porque foi para a seleção, trouxemos o Adilson, ficou 2 meses e meio por problemas dele, eu falei com ele dentro do vestiário, avisando ele que ele estava sendo dispensado, trouxemos o Tite e ficou 3 anos no Corinthians. Então, eu acho que um dos maiores erros dos clubes de futebol é mandar treinador embora, porque quanto custou para o Santos mandar o Oswaldo embora? Deve ter custado uma grana. E quanto custou para trazer um novo treinador? Dizem que ele é mais barato, mas isso bom, mas custa. Custa. Qual esse treinador que chegou contratou que jogador? Pediu que jogador para jogar no esquema dele?
os que vieram contratados foram todos o Oswaldo que pediu. É verdade. Então muda toda a estrutura. Aliás, o Oswaldo reclamou várias vezes que não estava sendo atendido pela diretoria dos novos jogadores. E essa é uma coisa que também há uma discussão muito grande, por exemplo, a discussão quanto à presidência dos clubes. Né? Os clubes ainda, o presidente não pode ser remunerado. Não sei se o Corinthians ainda... Nenhum clube de futebol. Então, o Luiz Álvaro aqui teve até a coragem de dizer, olha, eu vou ser presidente, mas tem uma empresa que me dá 50 mil reais por mês. Ele falou isso publicamente? Isso é notório aqui na cidade, todo mundo sabia disso. Mas o que chama a atenção é que os clubes, por exemplo, Santos tinha uma tradição de grandes clubes, né? E hoje sobraram de 20 clubes, sobraram 2, o resto quebrou tudo, né? Quem não quebrou, trocou por área construída. E recentemente um amigo meu teve lá no Juventus assistindo um show, disse que lotado de gente, disse que o Juventus é um dos maiores clubes do Brasil. Não, já foi, vou te explicar. Hoje em dia, qualquer kitnet que se faz de 30 metros quadrados, tem uma quadra de salão, de futebol de salão, tem uma piscina, tem uma academia pequena, tem a área de lazer. Porque você vai num clube, por mais barato que seja o clube, uma família vai gastar 600, 700, 800 reais por mês. E hoje em dia, se eu tenho isso no prédio, para que eu vou num clube social? Já paga o condomínio. Então é normal que os clubes sociais... O Corinthians chegou a ter 120 mil sócios no clube. 120 mil? Hoje tem 20 mil e olhe lá. Ainda tem lá aquela piscina que tem uma onda... Lá. Tem 1 bilhão de litros lá, é a segunda maior da América Latina. Mas o Corinthians ainda hoje tem. Quando eu assumi o Corinthians tinha 2.600 pagantes, hoje tem quase 20 mil. Melhorou, mas os clubes vão realmente sumir, só vão ficar aqueles tradicionais. Mas a maioria realmente vai sumir porque, por mais barato que seja, é um custo adicional à família. E normalmente o que ele oferecia era isso que você está dizendo. É o lazer piscina, que acaba a quadra, a academia, que hoje em qualquer prédio, por mais humilde que seja, você acha que tem uma solução para os clubes? Porque, na verdade, da maneira como você está dizendo, a tendência é cada vez ir diminuindo mais. Vai diminuir muito. Vamos supor, Santos, não cabe ter Santos 20 clubes. Já teve 20. Não cabe. Hoje em dia, 2, 3. Ainda mais com a praia, né? Ainda mais tem a concorrência da praia. Só de barraca de praia, que nós temos uma tradição. Eu sou sócio de 2, né? E o pessoal lá da Caraí, enfim. Não, é difícil. Eu acho que a função dos clubes de futebol é separarem. Quando eu digo clube, eu digo não só o de futebol, né? Mas eu digo, o clube de futebol é normalmente separado dos clubes sociais. Mas os clubes também estão quebrados, André. Mas quem fala que estão quebrados? Agora, recentemente, vocês tiveram uma anistia do INSS. Anistia não, perdão. O parcelamento do INSS, não foi? Então, é bom você mexer nisso, mas as montadoras têm, os bancos têm, as empresas têm, todo mundo tem refis. O que os clubes fizeram é pedir um refis, para em vez de pagar em 2 anos, pagar em 20, 25, 30 anos e pagar tudo que tem que ser feito. Mas tem que ter punição técnica. Se não tiver punição técnica... Punição? Técnica. Não adianta prender o presidente, voltar aos meios, isso é ridículo. Tem que ter punição técnica. Bom, teve o refis. Não cumpriu tudo isso que tem que ser feito, perde 3 pontos, perde 6 pontos, cai de divisão. No campeonato, você está dizendo? Cai de divisão. Mas pode relacionar isso ou é uma proposta? Não, isso está uma proposta no Congresso e pôr no regulamento, apesar que a CBF não precisava nem do regulamento do governo para pôr na CBF, para pôr no regulamento. Você põe, quem atrasou o salário mais do que 30 dias, perde 3 pontos. Continuou, perde 6 pontos. Teve o terceiro mês? No próximo campeonato cai para a segunda divisão, no outro cai para a terceira. Você ia ver como o dinheiro caía do céu. Aparecia dinheiro para todos os clubes. O problema... Quer dizer, hoje os clubes conseguem sobreviver só com a televisão, porque eu acho que o custo de estádio deve ser... Não, é caro. As arenas novas, hoje o Corinthians tem um custo de 30, 35 milhões por ano no estádio novo. André, eu tenho que ouvir todo dia. Tem uns caras, não é, pode falar? Tem uns picareta que todo dia me falam, pô, meu dinheiro está lá na Arena Corinthians. Não, isso é uma grande mentira. Esclarece isso pra mim. O dinheiro me dá a informação. Porque o cara vem e fala pra mim, porra, nós estamos pagando lá o estádio. Aí eu falei, pô, lá o do Natel construiu o Morumbi, ninguém reclamou. Não tem isso, não. Vou te dar uma explicação, uma pergunta e depois eu respondo isso aí. Tem multinacional que vem para Santos, que vai para Campinas, que vai para São Paulo, que pega incentivo fiscal municipal, estadual e federal. É verdade. Para dizer que vai dar 3 mil empregos e não dá 1.500. Isso é normal, pode ser feito. O Corinthians existia uma lei para a Zona Leste desde 2004, se não me engano, 2005, da Marta Suplicy. Uma lei municipal. Municipal, que qualquer investimento fosse para a Zona Leste, era uma zona carente, era uma zona que estava esquecida há décadas pelo poder público. Qualquer investimento que você for fazer, você tem até 60% de isenções dos impostos municipais. Simplesmente isso. Ninguém deu um cheque para o Corinthians. A BNDES não tem. Não, BNDES qualquer um pode pegar. É um projeto que foi apresentado se a televisão lá. Aqui
tiver crédito, vai lá no BNDES, pode pegar dinheiro. Isso é dinheiro que qualquer empresa, qualquer cidadão pode pegar. E vamos pagar os juros e pagar tudo. E houve, você me mandou já o Corinthians, não você, né, que você não é mais o presidente, mas o Corinthians já mandou fazer uma pesquisa para saber qual foi o impacto econômico e social que o Arena Corinthians trouxe para a Zona Leste? Isso é, só na visão você vê muita coisa. Mas a Copa do Mundo trouxe para São Paulo mais de 1,5 bilhão de receita em dinheiro. 1 bi? 1,5 bi. Então, se ela tem que, depois de ser isenta de 420 milhões de impostos, ela ainda teve um lucro de 1,80 bi. Que se não tivesse a Copa do Mundo de São Paulo, que quando o Corinthians assumiu de fazer o estádio da Copa, faltavam 3 horas para São Paulo ficar fora da Copa. Você imagina ter a Copa do Mundo no Brasil. 3 horas? Faltavam 3 horas. Foi num negócio, num estresse assim? Porque tiraram o Morumbi, não tinha outro. Aí falaram o Piritubão, lá no Pirituba, e o único lugar viável e mais barato para o governo, que já tinha metrô a 100 metros, tinha trem a 300 metros, era o estádio, o terreno que o Corinthians tinha lá. Tem um negócio errado lá que é do metrô. Não é que o metrô não. Mas agora vai ficar 24 horas? Não só por. Não, 24 horas não. Deveria ser 24 horas. Eu acho o cidadão. Porque sexta-feira eu vou jantar fora, vou voltar para casa 1h30 da manhã. Se você quiser vir de metrô, não pode. Posso vir, não posso vir dirigir porque você tomou um vinho. Que trabalha, enfim, né? Isso aí. Você tem uma... Então, onde tem estádio que tem jogos até meia-noite, o governo do estado abriu para ficar aquela estação lá dentro, perto do estado, no Pacaembu, no Morumbi, onde quer que seja, para ficar até 00:30. Você falou uma coisa que é verdade, eu acho que tinha que ser 24 horas, né? Porque é um meio de transporte. O ônibus não fica 24 horas, eu acho que o metrô também... O ônibus em São Paulo tem 1h da manhã. Então, até 1h. Como é que o cara faz depois da 1h? A pé? Fica esperando. Você tá brincando, é mesmo? Até 1h da manhã. Então tem agora uma legislação em São Paulo que está lá para ser votada há 2, 3 anos, se não me engano. Aqui é 24 horas, tá certo que o ônibus passa a cada ano passa, né? No Guarujá, então, o Neno lá, ele liga pro cara lá, segura os ônibus aí, não deixa sair o ônibus. Essas são as hipocrisias que tem nesse país. É verdade. Te proíbe de tomar um vinho, te proíbe de tomar uma cerveja, você não pode andar de carro. E quando você sai do restaurante, ou do teatro, ou do cinema, ou de uma festa... E táxi também não é fácil pegar, porque também táxi de madrugada com essa violência que existe. Então, mas será que tudo isso não está relacionado com a insegurança, com a violência que a gente vê todos os dias na mídia? E parece que só tem isso, né? Mas isso é obrigação do Estado dar segurança para o cidadão. E falta de imposto não é. Todo mundo paga muito imposto. É verdade. Então Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Estamos de volta ao vivo, mandando... Eu já mandei um abraço para Eduardo Filete. Hoje é o dia do veterinário, um abraço especial. Nosso candidato à presidência do Santos Futebol Clube, Eduardo Filete, eleição agora em novembro. E mandar um abraço também aos meus amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Conheça os benefícios da Ozan. Um abraço especial ao meu amigo Fábio Garibe. Quem também nos apoia, o restaurante Boqueirão Express Grill. Estava almoçando lá, a dona Dinorá, uma senhora simpaticíssima, falou que me assiste, inclusive viu a reprise ontem. Um beijo para ela, muito obrigado pela audiência. Mandar um abraço também aos meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuário. O Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. O Incatep sai na frente na qualificação do trabalhador portuário, preparando para o mercado de trabalho. Você está vendo aí os equipamentos de bordo que você não encontra em nenhum centro de treinamento, em nenhum lugar do Brasil, nem na América Latina. São simuladores especialmente preparados. Você que quer entrar nessa área portuária, tem cara hoje trabalhando em RTG, portando, e ganha até 8 pau por mês. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Realidade, mostra aqui o jornal do Frei Rosântimo, a maior audiência da TV Com. Missa em celular, todo dia de manhã, aos domingos. Aqui o Jornal da Fraternidade. Um abraço aqui para o Rosântimo, que sempre nos apoia aqui. Aqui, muito bonito, belo jornal do pessoal lá do Valongo, principalmente do Frei Rosântimo. Nesta terça-feira, ontem feriado na cidade de Santos, não é? E muita gente esteve aí fazendo as suas orações, prestigiando, acompanhando a missa campal que acontece na cidade, né? A gente fica muito feliz, o tempo ajudou bastante. E nessa terça-feira nós estamos com a presença do ex-presidente do Corinthians, o André Sanches. André, tem eleição no Corinthians esse ano também, não é? Fevereiro do ano que vem. Fevereiro. Eu vi uma entrevista do Gobi, não é isso? Mário Gobi. Ele é delegado de polícia? É. Tem que ser delegado para ser presidente do Corinthians? Não, né? Não precisa ser bravo, andar armado, nada disso. Tem que ser corintiano. Tem que ser corintiano. Aqui ser eu mais brinquei, um burro. você tá falando, mas aqui você duvidou, mas eu vou dar o nome dos dois corintianos que foram presidente do Santos. O Manuel das Tintas... como é que era o nome da loja dele? M Tinta, né? MC Tinta, era corintiano. O Miguel Assaf, que tinha a Sanvive. Foram bons presidentes pro Santos. Pô, quebrou a Sanvive, cacete. Deve ter quebrado o Santos também, pô. Agora, você pretende voltar a ser presidente, não? Não. Pro Corinthians, não. Eu não... Mas você é desprendido, porque normalmente os caras querem ficar direto aí. Eu fiquei 4 anos, né? Peguei 1 ano e 6 meses do antigo Aperto Alibe. Fiquei 3 anos no meu mandato. Pus um estatuto que não tem reeleição, é proibido reeleição no Corinthians. E cada 3 anos vai ter um novo presidente e eu não tenho intenção de voltar mais, não. Mas você faz parte de um grupo político, não, naturalmente? Faz parte do grupo que eu fundei, o Renovação e Transparência. Sou conselheiro... Pô, quem tá com o celular aí? Sou conselheiro vitalício. Peraí, posso dar uma bronca? Madura. Pô, vocês estão com o celular ligado aí, Cássio? Ainda com esse... Isso é apito de... Pô... Vou falar do que é. É coisa de viado, né, meu? Pô, o cara tem um negócio desse no telefone. Olha, diga uma coisa. Quem é o nome que o teu grupo vai apoiar? Ainda não está definido. Vamos esperar aí o final deste mês. Não dá nem para dizer ou esse ou aquele? Tem o Roberto Andrade, que era diretor de futebol. Tem o André Luiz. Tem o Raul, que é o diretor financeiro. Tem vários nomes num grupo. Mas o grupo vai se reunir no final do mês para definir o nome da pessoa realmente, porque sempre foi combinado de todos falarem junto e acredito eu que até o comecinho de outubro já tem um nome. Que vai ser o nome desse grupo político, e do outro lado é lá o Roque Cittadini, o Paulo Garcia, os de sempre. Roque Cittadini do Tribunal de Contas, né? Isso. Há essa divisão, então, hoje? É um grupo que eles têm, né? O grupo que a gente tem, mas se dão bem, somos amigos, lógico, sem problema nenhum. Um bom relacionamento. Né? Essa é a época que, faltando 4, 5 meses para a eleição, o pau quebra. Como em qualquer lugar. Acusações para lá e para cá, e muitas delas sem fundamento. Mas você já foi muito. Já te chamaram que você era semi-analfabeto, que você não sabia falar, que eu ia ser preso a qualquer dia, que eu ia ser preso a qualquer momento, e graças a Deus, mas infelizmente o que eu falei, de se tornar público nesse país é um crime.
Então a pessoa se torna pública, é julgada sem ninguém saber quem você é. Então se você me questionar o Corinthians, lá eu dar dedo com pessoa pública, tudo bem. Agora a tua vida pessoal, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, nós estamos falando aqui dos clubes, né? E naturalmente que... Uma coisa que eu venho criticando esses dias, desde a semana passada, os juízes, os ministros do Supremo, votaram o aumento salarial. E falaram assim, pô, nós queremos 35 pau, né? E eu vi muita gente, nos negócio de blog, cara criticando, dizendo, é um absurdo, 35 mil, quanto ganha? E aí eu comentei aqui, eu falei, pô, o Zinho aqui no Santos ganha 300. Iam trazer a nova diretoria, que nem tem ainda a eleição, mas se, por exemplo, o rapaz que é lá, o Modesto Roma, foi eleito, eles vão trazer um tal de Dagoberto para ganhar 150 mil para administrar o Santos, né? O Faustão ganha 3 milhões para trabalhar no domingo. O ministro do Supremo não tem que ganhar bem, né? É um absurdo. Pô, um ministro, um presidente da república, um policial, o que ganha é um absurdo. Policial então nem se fala, que ele coloca em risco a vida dele, né? É um absurdo, e tem que morar perto dele lá, porque ele também não tem dinheiro para morar num lugar diferente. Então é um absurdo, mas que eu volto a repetir, nós vivemos num país, né, de hipócrita. Ontem eu estava ontem ou domingo, agora não vou lembrar, eu estava assistindo uma matéria na Record que mostrou o dia a dia dos presos na penitenciária de Presidente Venceslau. Mostrou lá o cara lá que é o chefão lá, esqueci o nome dele, Marcola, tava lá comandando, os caras filmando ele. E quando eles vão entrar na cela, tem o camarada, o carcereiro, que abre a cela e tem 3... Estão rindo, mas eu fiquei pensando nisso. Na hora que você falou do salário, eu fiquei pensando nisso. Tem 3 policiais que fazem lá uma proteção, e os caras tudo com cacetete, preparado para o que deve vier. Quanto deve ser o salário desse cara? Esse cara deve ganhar o quê? 2,5 pau no máximo. Olha aqui. E são 20 celas. Todo dia ele tem que abrir as 20 celas daquele estresse. Augusto, quando um preso, tanto na casa do menor como numa cadeia, o Estado gasta muito mais que numa criança na creche, o país está errado, né? A cidade de São Paulo tem falta de 110 mil vagas de creches. O país está errado, né? Eu não posso gastar mais com um preso ou com uma criança que está na Fundação Casa do que uma criança na creche. E você acha que isso dá para mudar? Se não tiver uma reforma política ampla, mudando tudo, acabar reeleições para presidente, prefeito, governador, deputado, senador, tudo. Você fica lá 5, 6 anos, que aumenta o mandato um pouco, e acabou, não tem mais nada disso, você prestou serviço para o povo lá há 5 anos. Mas o legislativo é corporativo, não é? Porque o legislativo ele criou 2 situações. Uma, ele deu lá só uma reeleição para o executivo, mas ele pode se reeleger quantas vezes quiser. Não pode, o executivo ninguém pode ter. Não pode estar num cargo, mas ele continua no cargo. Quer dizer, eu sou contra qualquer tipo de reeleição, até para síndico de prédio. Então você fica lá, eu acho que para presidente... Não faça isso, síndico não, pelo amor de Deus, que vai ter que fazer rodízio entre todo mundo é foda. Para legislativo, aumenta o mandato para 5, 6 anos e não tem reeleição, cara. A reeleição é um mal desse país aqui também. Então eu acho que tem que ser isso aí. Sabe que o Mário Covas, eu vi uma vez o Mário Covas, quando foi para a reeleição, ele tomou uma atitude na época bastante sensata. Ele se afastou do governo, né? E pelo menos institucionalmente, e foi disputar a eleição. E quando ele ganhou a eleição, voltou ao cargo, ele teve uma reunião alguns meses depois, já no segundo mandato, com o seu secretariado, bravo pra caramba, porque disse que o pessoal tinha se acomodado. Aqui, por exemplo, na cidade de Santos, nós temos um problema sério. Você tem um grupo político que é do ex-prefeito Beto Mansur, que ficou 8 anos do Beto, aí depois 8 anos do Papa, agora vai estar já 2, 3 anos do Paulo Alexandre, né? É muito tempo, se acomoda. Você pega na CT, por exemplo, eu poderia dar o exemplo da Companhia de Engenharia de Trânsito, tem algumas pessoas lá que estão há 12, 15 anos, e é um cargo comissionado, é um cargo que o cara pega lá. Não tem aquela história, você chegar para um político e pedir alguma coisa para o meu filho, mas seu filho fala, não, meu filho não tem formação nenhuma, pô, vou pôr ele de assessor, ganhar 7 pau, não, é muito, eu quero que ele estude. Não, mas aí para salário menor ele tem que ter formação acadêmica, ter ser professor, então, essa piada corre por aí, é verdade. Isso muda quando acabar a reeleição, eu acho que esse país só vai melhorar quando tiver uma ampla... E a punição, você não acha que está faltando um pouco da questão da punição? Nós tivemos aí o mensalão, que
que, de certa maneira, deu essa sensação de punição, Então, mas no dia a dia a gente ainda sente que as pessoas... Aí um cidadão que todo mundo viu no Jornal Nacional e no Fantástico pegar por dinheiro na Bolsa... O Renan não, está candidato em Brasília. Não foi preso e está em primeiro nas pesquisas. Nas pesquisas. Então, o Arruda. Nós vivemos em que país? É verdade. Porque o mensalão, roubaram, não roubaram, Você falou uma coisa muito, a justiça que decida lá e decidiu. É verdade. Mas ninguém viu roubando, a não ser a justiça. É verdade. Se provou ou não provou lá dentro. O Arruda está em primeiro lugar. E todo mundo viu nas televisões por semanas, pegando um pacote de dinheiro e está em primeiro nas pesquisas. Então é um país hipócrita. É verdade. É um país difícil, por isso tem que ter uma reforma política. As diferenças sociais, talvez, não é? As diferenças sociais façam com que essa... É difícil, cara. Eu não sei, às vezes uma cesta básica lá, o cara se vende, o que é proibido, mas infelizmente acontece isso nesse país. Mas nós tivemos aí o Fantástico, eu não vi essa matéria, mas o Fantástico mostrou uma matéria no domingo e todo mundo viu compra de votos. E todo mundo viu as pessoas. Foram todos identificados. E continua um prefeito, continua um governador, o que podemos fazer? Você tem confiança nessa punição, na investigação que está sendo feita da Petrobras, que o diretor da Petrobras está depondo lá em Curitiba, na Polícia Federal? Você acha que isso... Porque ele cita nomes, Renan Calheiros, família Sarney praticamente toda. Bom, ele mirou lá o PMDB todo. Eu acho que se está a Polícia Federal e está o Ministério Público atrás, temos que confiar, porque o dia que nós perder a confiança também na Justiça, aí também melhor fechar o país. Mas eu acredito que quem cometeu o erro tem que ser punido independente de nomes e de cargos. É uma necessidade, né? Uma punição exemplar. É mostrar para a população que Você realmente acha que o mensalão, as prisões do mensalão serviram para trazer essa sensação ou não? As pessoas não estão nem aí? Não, eu acho que não. Até porque tem um candidato a governador que pegando dinheiro. E não tem outros casos que não vão aqui citar. E o episódio do ano passado, aquelas manifestações, não dá para entender então, Anderson? Tem que ter manifestação nesse país para ter reforma política. Está correndo aí um plebiscito, as pessoas estão pegando assinatura. Eu estou muito atrás disso. Tem que ter uma reforma política ampla, acabar com reeleição, o cara ser punido. O cara tem 1000 regras, você vai ver como o país muda. Aí depois vamos para mudanças que se necessitam nesse país, judiciária, segurança, todas essas coisas que tem que se mudar, tributária. Se não tiver reforma política, tem lá deputado, tem lá senador, está 45 anos lá dentro, vai mudar o quê? Isso aí tem que mudar, já virou carreira profissional, isso tem que acabar. E é curioso que a maioria, eu vi uma pesquisa da Folha de São Paulo, 2 aspectos interessantes, né? Dos deputados novos, né, os mais jovens, mais de 60% tinham algum grau de parentesco com alguém que já era deputado, né, ou que estava lá no Legislativo. E uma outra coisa curiosa, né, e que acho que a gente tem que debater, essa migração da representatividade. Hoje a maioria é empresário, o que mostra que o dinheiro está mandando a eleição. Por isso tem que ter voto distrital, voto misto, tem que ter, o pessoal de Santos tem que fazer o seu, tudo isso tem que fazer uma reforma política, a população tem que fazer um plebiscito e ver o que ela quer para os seus políticos, para poder mudar o país. Senão, se não tiver isso, eu não acredito em mudança nenhuma. Vai apagar um foguinho aqui, apagar um fogo lá, pôr uma chama ali, mas não vai mudar nada não. Você é filiado ao PT, não é isso? Há muitos anos. Você acha que a Dilma está num bom momento do governo ou ela está passando por turbulências? Quem está no poder sempre está tomando porrada, mas eu acho que o PT tem que cortar na carne, o PT tem que saber os erros que cometeu e tem que mostrar para a população que está mudando, porque senão também fica difícil. Então nós temos que... É impossível você ter um partido com milhões de pessoas, você controlar milhões de pessoas. Não, é ser humano, cada um tem o seu jeito, cada um tem sua diferença. Agora o partido que tem que fazer descoberto isso, feito aquilo, cortar na carne para nós melhorar não só o Partido dos Trabalhadores, mas principalmente... A Dilma ela andou ficando incomodada, ela teve dois posicionamentos que eu achei bastante significativos. Ela dizer que novo governo, é um segundo mandato, novo governo, novos parceiros, novos nomes, né? Ela disse, enfim, e já dando uma sinalização para a questão econômica do Manteiga, que depois ela justificou dizendo que ele mesmo já pediu que não gostaria de ficar. Um outro aspecto é o volta a Lula. Ela andou meio incomodada com movimentos dentro do próprio PT que pediam para que ela abrisse mão para o Lula ser o candidato. Mas o presidente Lula foi um grande presidente da história do Brasil, é óbvio. Obviamente que as pessoas querem que ele volte, mas eu entendo que a Dilma tem o direito do segundo mandato, ganhe ou perca, espero que ganhe, e agora sabe que tem que consertar os erros que houve.
O próprio Partido dos Trabalhadores, o próprio PSDB, todos os partidos têm que cortar na carne, porque senão você anda como político na rua e fica te xingando. Isso é um absurdo, né? Tá demais. Tem né? político sério e tem político picareta, como tem todo o reflexo da sociedade. É verdade. Mas você tem que saber, e a partir do momento que você realmente começar a punir e expurgar essas pessoas do seu partido ou da comunidade, logicamente que vão ver com outros olhos os políticos. O Corinthians tinha algum trabalho social? Vocês lá desenvolveram algum trabalho Quando eu assumi social? o Corinthians em 2008, a gente faz hoje a segunda maior doação de sangue do Brasil é no Corinthians. Olha que legal. A GRAC, a ACD, o dia que recebeu mais dinheiro foi o dia que jogou com a camisa do Corinthians, que o Corinthians fez ações. A GRAC, então, o que você faz? Tem o time do povo, que são comunidades, não, comunidades carentes em São Paulo, que vão toda cadastrada, cada jogo vai 2 ônibus. Conhece o Parque São Jorge, comem, almoçam e vão assistir o jogo. Então tem muitas coisas que a gente faz social lá, por bem, tem o Dia da Criança, tem tudo. Mas eu acho que o futebol, os políticos não descobriram ainda. É o mau meio de se falar com a população. Só que poucos políticos descobriram isso. Então eu acho que os clubes de futebol tinham que dar um retorno social muito maior do que já dão hoje. Aí fala, mas tem a categoria de base. Realmente, a categoria de base tem lá 200, 300 crianças. Eu não entendi, você está dizendo, eu não entendi quando você fala dos políticos falarem com esse, não entendi. Porque você faz qualquer tipo de propaganda em qualquer nível. Eu posso gostar ou não gostar, assisto ou não assisto. O futebol, todo mundo nesse país lê. Ou é a favor do Corinthians, ou contra o Corinthians, ou a favor do São Paulo, ou contra o Santos. Mas todo mundo lê. Então é um meio de comunicação para se falar com a população que eu acho o mais barato e o mais fácil de se falar. Mas nem todos descobriram isso. E o Corinthians pensou em meios em criar não, está criando mecanismos de marketing para isso? Eu falei, a doação de sangue, todas essas coisas, você tá dizendo, a câncer de mama. Isso eu acho que vários políticos perceberam isso, porque tem muito político envolvido com... O Marco Aurélio é vereador em São Paulo, tem outro candidato a deputado que é do Corinthians. Então vou ser mais claro. Seja mais claro, eu não entendi. Eu acho que o futebol, o governo, os políticos, tem que exigir muito mais social do que exige hoje. Pronto. Então vamos descolocar. Eu acho que o clube de futebol tem que fazer uma parte social muito mais do que faz ainda hoje. É muito pouco por tudo que movimenta e da possibilidade que poderia fazer. Pela paixão que a população tem pelo seu clube, seja ele qual for, você consegue mandar uma mensagem muito mais positiva que qualquer propaganda em qualquer outro canal. Qual é a tua opinião? A CBF agora, essa semana passada, deu um plano de saúde para os ex-jogadores que foram... Não, para os jogadores não. Só para os campeões do mundo. Sim, eu ia dizer, os ex-jogadores... E quem não foi campeão não merece? Não, estou fazendo uma pergunta da tua opinião. Se eu perguntar a minha, eu falo, mas eu acho qual é a tua opinião? Bom, já é melhor do que tinha, que não tinha nada. Mas eu acho que é ridículo. Eu acho que a CBF tem receita e tem coisas para ajudar indiretamente. Também não pode dar o peixe. Porque jogador de futebol é tudo meio... maluquete. Pior que isso. Seja ex ou seja atual. Seja ex ou seja atual, porque eu entendo que os jogadores de 70, 80 para trás realmente não se ganhava o suficiente para ter uma carreira. 70 se ganhava? Não, então, de 80 para trás não se ganhava o suficiente para jogar 15, 20 anos para ter uma vida depois sossegada. Mas depois de 80, ganharam muito dinheiro. Mas mesmo assim, cometeram o erro. Como existe a hipocrisia, o jogador... Você não acha que está super valorizado isso, o salário dos jogadores? Não, eu acho que eles não. Você pagar. Você foi quem trouxe o Ronaldinho, o Ronaldo foi o jogador mais barato. O Ronaldo não é parâmetro. Ronaldo tá brincando, foi um jogador mais barato? O clube, mais barato. O Ronaldo se pagava e ainda dava lucro pro clube. Não, mas estou dizendo, você foi o cara que trouxe o Ronaldo, deve ter feito uma estratégia de marketing, concorda? O que nós porque o investimento foi alto. Só que o retorno que ele trouxe, concordo com você. As empresas que vinham com parceria com ele já pagavam. Trouxe, por exemplo, o Damião, não deu certo. O Corinthians trouxe o Pato, não deu certo. Então também é um risco, né? É que nem show. Se chover, o cara perde o dinheiro todo. O risco se corre, mas o Ronaldo é um jogador mais barato do Brasil. O Corinthians não pagava, não ganhava, porque ele tinha os patrocinadores que se faziam a parceria, atraía. Né? Então o futebol é uma hipocrisia também, porque o jogador de futebol trabalha 15 anos, 20 anos no máximo, e ele começa a jogar desde os 14, 13 anos no clube, e depois não tem aposentadoria, não tem direito a isso, não tem direito àquilo, não tem um monte de coisa. O jogador trabalha 2 horas por dia e é regido a CLT. Trabalha todo dia à noite ou final de semana, não tem folga. Então a lei da CLT vale para algumas coisas, para outras não vale. Então aí se você põe um jogador no direito de imagem, como é a maioria da imprensa, a maioria dos atores, no futebol é sonegação de imposto, fazem isso porque querem sonegar. E a lei te permite que faça isso. Então existe uma hipocrisia total que se quiserem mudar o futebol... Os caras querem fugir do imposto, não é só o atleta, mas a lei permite, não é fugir do imposto. Não é... Veja, fugir não no sentido... A lei
lei permite que você abra uma empresa. Então, uma empresa. Só que no futebol, tudo você passa a ser o PJ, né? Isso aí. Só que no futebol é proibido. No futebol é massacrado. Eu sou PJ aqui. Então, PJ é que... E no futebol, alguns jogadores têm PJ. Mas são massacrados todo dia. E quando vai para o trabalho entende como salário. Entende como CLT. E põe tudo junto. As obrigações, você está dizendo? Ele põe tudo como CLT. Então, quem quer mudar o futebol brasileiro realmente, não é essas renovações que estão falando. O futebol brasileiro tem que ser mudado de baixo para cima e de cima para baixo, radicalmente. Nós tivemos aí o episódio do 7-1 da Alemanha, que eu até falo aqui com muita tranquilidade, porque eu não torço para a seleção brasileira desde 86. É verdade. A última vez que eu torci, eu fiquei um viúvo dos treinadores que vieram depois do Tele Santana. Eu prometi para mim mesmo, em 90 não tinha como torcer pro Lazzaroni. Quem torceu em 82, eu torci em 86, como eu torci, em 90 eu entrei em depressão. Aí prometi para mim que não ia torcer mais pela seleção brasileira, só pelo Corinthians. Eu fiquei com muita raiva no dia da Alemanha. Todo mundo ficou. Com muita raiva. Porque eu falava, mas eu tava falando que ia dar essa merda toda. O problema não é tomar 7-1. O problema é da maneira que jogou. Mas entenda aqui, o futebol brasileiro não é estrutura, estou falando de jogadores brasileiros, a situação técnica. Se tivesse sido campeão, não estava tão bom como se acharia que estaria bom. E como perdeu, também não está tão ruim como acho que estão tão ruim. É que nós brasileiros vamos do céu à terra em segundos. O jogador hoje faz um golaço, ele é o melhor do mundo. Amanhã ele perde 2 gols, ele é um incompetente. Então ele não era nem incompetente, nem era o melhor do mundo. Coitado do Fred, né? Não, mas o Fred é outra coisa. Então, a estrutura do futebol... mas a regra, que nem diria lá o cara, a regra tem que valer para todo mundo, não é verdade? Não, mas o futebol tem que mudar a estrutura trabalhista, a estrutura de formação. O ser humano do futebol o garoto entra com 10 anos num clube de futebol. Nem todos com 18, 19 anos saem jogador de futebol. Não estudou esse papo que estudou. Não, eu dou escola. Da escola nada. Da escola uma mulher que não faz, toma nota, porque dá uma nota pra ele, porque ele vai viajar 2 meses. Eu escuto nos bastidores que a Lei Pelé acabou atrapalhando demais os clubes. Eu queria a tua opinião. Não é verdade. Isso é uma autodefesa dos dirigentes. Que é o tal dos empresários, que dá divisão. Isso os clubes fazem. O moleque faz 10 anos já... Mas quem pode proibir isso? O pai dele assinar? Você tem teu filho com 10 anos, você e tua esposa. Você quer que teu filho fique ali e você autoriza? Porque você é criminoso? Você fez isso? Então, tem empresário bom, empresário ruim, tem de tudo. A Lei Pelé, lógico que depois de décadas que já está, tem que ter alguma reforma, alguma melhoria. Mas os clubes se autodefendem por causa da Lei Pelé. Então, esse negócio eles de votar... conseguem manter um certo... Lógico, pô. O problema é que os clubes estão tão fragilizados há anos por má gestão, por marketing ruim, por 1000 razões, que hoje, para ele contratar um jogador, ele depende do empresário. Então ele chama o empresário para dentro. Olha, eu quero contratar o Pato. Você não quer comprar 50%, 70% e depois se vender? É um negócio. Então, os bom negociante, né? Os clubes estando mais fortes, obviamente que o próprio clube vai tirar o empresário, ou vai limitar o empresário. Então os empresários levam muita culpa que não tem razão. Agora, o garoto com 12, 13, 14 anos, se o pais dele querem assinar com esse, com aquele, o que nós podemos fazer? Hoje tem jogo da seleção brasileira. Você acha que a gente consegue na próxima Copa do Mundo estar com um time competitivo? Sempre vai estar com um time competitivo. Se você se você pegar 1 hora antes do jogo... Falou no Dunga, eu já começo a tremer. Ó. Se você pegar 1 hora antes do jogo... Jogou no Corinthians, hein? Se você pegar 1 hora antes do jogo contra a Alemanha e ler todos os blogs, toda a imprensa, todos os jornais, toda a rádio, toda a televisão, nós éramos um time... melhor do mundo. Você pega depois do jogo, 1 hora depois do jogo, o futebol brasileiro acabou, tudo incompetente, treinador, jogador, dirigente. Pô, e não era nem o melhor antes e não é o pior agora. É que nós, a imprensa esportiva, ela é muito passional. Você já brigou com a imprensa esportiva? Todos? Todos. Eu tenho um problema muito grave com eles. Porque eles falam de tudo menos de futebol. Fala se o cara chegou, se o cara não chegou, se o cara bebeu, se o cara não bebeu, se o cara tem amante, se o cara não tem amante, Pô, e de futebol não falam nada. Mas, infelizmente, é o que nós vivemos e tem que conviver aí. Mas eu acho que, de uma maneira geral, a imprensa ela acabou se especializando na notícia que dá... O futebol é terrível. Futebol, né? Impressionante, terrível, né? Terrível. Mas tem que conviver com isso. Hoje, você vai num treino do Santos, do Corinthians, tem 40, 50 jornalistas lá, pô.
E nem todos têm informações para todo dia. É verdade. Tem 20 programas de televisão, 20 programas na rádio falando de futebol. Não tem notícia para todo mundo. Eu conheço a mesma coisa. Eu conheço gente que vai lá, não vê nem o treino e comenta o treino, pô. Então é difícil. O Ronaldo fala, ele tem o Ronaldo fala, ele tem uma lista que qualquer dia ele falou que vai soltar tudo do que a imprensa fazia e faz, né? Eu falei, mas esquece isso. Mas eu acho que tem jornalista bom, jornalista ruim, tem gente boa, gente como tem em toda a sociedade. Mas isso que você falou, o cara tem que gerar notícia, todo dia. Todo dia. Mas não é uma vez, é todo dia. Porque é sempre aquele assunto. Eu vejo, nós temos um programa, agora você chegou do nosso programa, tem o Paulo Alberto, né? Quem estava hoje? Pedro Macedo, eu vi. Quem mais estava aí? Quem estava aí? Passarinho, maior conhecedor de futebol aqui da Baixada Santista, torcedor do Verdão. Todo mundo conhece futebol. Mas o Passarinho é jogo. Quando ganha, ninguém fala antes que vai perder. E quando ganha, fala, não, mas é porque mexeu nisso, eu mexeu. acho que tem cara bom, né? Pô, tem cara bom em toda a sociedade, mas o futebol. Eu gosto do Neto, eu acho que o Neto acerta. Futebol é resultado. Eu acho que o Neto acerta. Futebol é resultado. Se ganhar, tá bom. Você se dá bem com o Neto? Me dou bem. Você pode ser um dirigente, pode roubar, administrar errado, fazer tudo errado. Mas se ganhar título. Você pode ser um dirigente que paga tudo direitinho, não rouba nada, faz tudo certinho. Mas não deu certo no time. Não ganhou, você tá morto. Eu acho que isso em qualquer atividade, né? Não, isso é uma conjunção. Não, mas eu concordo com você que é demais, mas é uma conjunção. A paixão é né? terrível. Você já se apaixonou, já fez loucura pela paixão. Puta, eu casei em 6 meses. Então, a paixão que faz. Aí você pega o torcedor de futebol. Eu falo pra minha mulher, eu vou fazer 12 anos, dia 27 de setembro eu faço 12 anos de casado. Ela me pegou no susto, casei em 6 meses. Mas paixão, você tá casado né? até hoje, a paixão durou. Durou, não, ainda dura, pô. Eu amo a minha esposa, graças a Deus. Dia 27 de... Vamos fazer uma festa? Tem que comemorar, né, meu? 12 anos. Hoje em dia, então, vai fazer duas festas. Não é? 2 festas. Todo ano faz uma festa. Não é? Olha aí, é uma boa... Fazer uma... Não comemora aniversário, né? comemora mais um ano de casado. Você faz aniversário que dia? Véspera de Natal, 24 de dezembro. Puta, meu pai faz dia 23, ó. É capricorniano, né? Difícil, hein? Puta, coração bom, difícil. Gente boa. Isso. Teimoso. Isso sim, mas é gente meu boa, pai é coração. Assim, é artista também, pensa lá no alto, aquelas coisas. Coração você trouxe bom. o Ronaldo, né? Alguém é legal falar disso, porque se fosse no meio empresarial, a vinda do Ronaldo pro Corinthians seria chamada um case. Que você deve até já ter dado até palestra sobre isso. Que foi mexeu com o futebol e tal. Quando a primeira vez que surgiu essa ideia de trazer o Ronaldo pro Corinthians, os caras falaram o que pra você? Foi o Joaquim Grava, que o Ronaldo tinha chamado ele para ver uns exames e falou para mim contratar o Ronaldo. Eu falei, pô, segunda divisão, sem dinheiro, clube quebrado. O cara nem polícia na porta do clube, porque ele tá passando um momento muito difícil na época que eu assumi. Por causa do Alib, né? Eu falei, eu vou trazer o Ronaldo, você tá louco. Não, vamos. Aí passou mais um mês, eu fui lá falar com ele e ele falou, ó, se tiver um projeto bom, eu volto a jogar, senão não. E nós fizemos um projeto, ele gostou e contratei ele dentro do banheiro, fumando. Eu fumando, ele não fuma. Fuma de vez em quando, né? Bastante. Quando bebe, mas bebe todo dia. E você desceu pra fumar também, né? Aonde? Aqui, antes de entrar no ar, você desceu. Como é que é esse vício de cigarro? Você não tem medo? Muito medo. É um vício terrível que nós tínhamos que inventar um remédio para parar de fumar, porque realmente fora as drogas, é o mal da humanidade. É verdade. Eu acho que o cigarro é um... E o cara... Você fuma quantos maços? Não, agora 1,5 só por dia. Mas cheguei a fumar bastante. Acredito. Quando eu era presidente do Corinthians, então, nossa senhora. Meu Deus do céu. Mas eu vou, no final do ano, se Deus quiser, eu vou parar aí, porque tô precisando. Já fiz 50 anos. Você vai fazer 50? Fiz. Fez 50? Vou fazer 51. Então tá na hora de parar. Boa ideia, né, meu? 25, legal. 30 anos. Só tomo uísque. Oi? Não bebo boa ideia, eu só bebo uísque. Só bebe uísque. Pô, tá certo. Por isso que tá curtido, né? Olha, nessa terça-feira a gente teve aí esse bate-papo agradável com o André Sanches. André, muito obrigado aí pela tua participação, pela visita que você tá fazendo aqui na Baixada Santista, viu? Obrigado, eu adoro o Santos aqui, a região, e obrigado pela oportunidade. Estou sempre disponível. E vou deixar aqui um aviso para os meus amigos torcedores do Santos. O André estava me falando que ele manja muito de presidência de clube. Se precisar, ele dá. Se quiser, você não presta uma assessoria aí, porque os caras não conseguiram vender como chama, propaganda na camisa. Não conseguiram, o Santos não tem propaganda na camisa. Tá passando essa dificuldade toda. Meu amigo Odílio lá, coitado, tá. Não dá pra você dar uma. Mas o Odílio pegou o bonde andando, né? Pegou. O maestro. Não, ele é gente boa. O professor. Ele é gente boa. O poliglota, o economista. Luiz Álvaro, né? Ele pegou o caminho andando.
Mas ele é boa, gente. O Odílio eu gosto muito dele. O Odílio, mas ele pegou... Tá aí, né, meu? Mas, pô, os caras, pelo menos a propaganda na camisa tinha que vender. Nós conversamos com o André Sanches antes do encerramento, viu, Gisele? Deixa eu... queria pedir só 2 minutos. Primeiro, para agradecer aos nossos telespectadores, né? Essa semana tivemos alguns programas pontuais aí, muita gente mandando mensagem, comentando. Fico muito feliz, agradeço. Não dá para responder, às vezes o pessoal escreve no Facebook, eu não entro no Facebook, então peço desculpas. Outro dia o cara me xingou lá, pô, eu escrevo, tu não responde, o caramba, né? E realmente não dá tempo. Mas quando xingou ele viu, viu? Oi? Quando xingou você viu. Não, a menina que me falou. A Daiane falou, seu Augusto, tem um rapaz xingando o senhor no Facebook. Eu falei, coitado, não dá tempo, porque a gente tem o Facebook, e é até importante para esclarecer as pessoas, se você entrar nos Facebooks do Ação e Reação, do Augusto, você vai ver lá que eu não posto porra nenhuma, não curto ninguém, não tem nada, só tem o programa, que é pro cara que não, às vezes não assistiu o programa na TV, vai lá no Facebook e assiste, né? Então pode perceber, e tem as coisas do Manuel Vergara lá do Guarujá, viu? O André do Guarujá, né? O alemão também. Conhece o Manuel Vergara, né? Meu amigaço. Pô, o Vergara publica aquelas porcaria toda dele lá e xinga Antonieta isso, Antonieta aquilo. Então, é a única coisa que tem. Então, peço desculpas se não dá tempo de responder. Precisava falar isso porque o rapaz ficou bravo lá. A Daiane, seu Augusto, o rapaz xingando o senhor. Eu falei, não, fica tranquilo e tal. Mas aí tá aí o bullying, né? Quer dizer, me xingar... Cuidado que dá prisão. Não, me xingar o cara pode. Eu até quero pedir desculpa até o pessoal aqui do Guarujá. Quando eu fazia os programas lá no Guarujá, eu faço uma meia-culpa aqui. Eu fui um crítico feroz lá da Antonieta. Algumas vezes eu me excedi, chamava ela de totonha. Tá errado. Então faço aqui uma meia-culpa e peço desculpas em público por isso. Hoje eu vejo que eu estava errado. A gente tem que, às vezes, né, maneirar no que fala. Mas fica esse recado, pessoal de Facebook, por favor, o programa lá é só para você assistir, quem perdeu as exibições. Hoje nós vamos reprisar esse programa às 19 horas, não é isso, Gisele? Às 19 e às 23 é 1 da manhã. Muito obrigado pela sua audiência, eu já me despedi aqui do André Sanches. Quer deixar um recado final para as pessoas que estão em casa? Uma boa tarde a todos. Muito bom. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.